Tem 5 jogadores que estão pendurados do Botafogo. Isso quer dizer o seguinte, se eles tomam um amarelo no jogo de hoje, eles não podem jogar a final. E são 5 jogadores, assim, vamos dizer, a espinha dorsal aí do Botafogo, né? Do gol, o John, até o ataque Igor Jesus. Você escolheria colocar outros jogadores para iniciar a partida? Inclusive o goleiro John, tiraria o John, colocaria o Gatito. Lembrando que o Gatito já pode, tá? Ele ganhou o vermelho, mas ele já cumpriu suspensão e ele tá à disposição. Só quem tá fora hoje é o Rafael e o Júnior Santos, de resto todo mundo à disposição. Você faria essas trocas, ô Lucas Pedrosa? Boa tarde, Boa Fernanda, tarde. Veni, galera de casa. Sem dúvida alguma, eu não escalaria ninguém. Não correria risco algum de ter alguém suspenso para a final. O Botafogo já está na final da Libertadores. Não tem a mínima chance do Botafogo perder para o Peñarol hoje de 6-0, ou tomar um 5-0, ou tomar uma derrota de 5 gols de diferença. O Botafogo é um time muito mais qualificado do que o Peñarol. Até o próprio time reserva do Botafogo deve ser melhor do que o Peñarol. Então, sem dúvida alguma, eu colocaria esses 5 jogadores no banco de reservas. O palpite do Big Boys, Botafogo 3, Peñarol 9. Olha aqui, o segundo Fogonete, Vene Casagrande, o Arthur Jorge mesclou o time mais do que o habitual nos treinamentos, tá? Vamos lembrar aqui, é o John, o Barbosa, o Luiz Henrique, o Igor Jesus e o Gregory. São os 5 jogadores pendurados. Lembrando que pro Gregory tem só o Alan e o Danilo Barbosa, só, não, imagina, né? Pro Alexander Barbosa tem o Adrielson, e aí põe o Adrielson pelo lado direito e joga o Bastos ali pro lado esquerdo. Aí tem o Igor Jesus, é só o Tiquinho Soares, eu acho que nem joga tanto, né? O Tiquinho Soares joga mal, né? Pro Luiz Henrique, aí tem uma penca de opção que muda bastante o estilo do jogo. Eu acho que o Luiz é o que mais muda a forma do Botafogo jogar, porque ele é como se fosse o ponto de luz ali, né? É o brilho, é o diferente. Pode botar o Matheus Martins no outro canto. Pode botar o Romero, que entrou no último jogo e deu assistência. Enfim, tem essas opções aí. E pro gol tem o Gatito no lugar do John. Depois desse seu belo discurso, a pergunta não é nem mais se ele tem que poupar ou não. A pergunta é, ele tem que relacionar os 5 jogadores? Não, Por que isso eu tô com falando certeza. isso? Não, calma aí. Por que com certeza? Não é com certeza. Porque eu acho que passa uma mensagem forte de já ganhou. Não é mensagem de já ganhou. É porque é um jogo extremamente perigoso. Eu não duvido nada. O time do Peñarol, o elenco do Peñarol, enfim, os seguranças do Peñarol arrumaram uma confusão danada, porque eles são assim, tá? Eu lembro de um jogo do Flamengo, pela Copa Mercosul ainda, quando eles foram eliminados, e o pau cantou. O Palmeiras, 17? Foi 17 aquilo com o Palmeiras? Contra o Peñarol? Não foi lembro. 2017? Big Boys, ele sabe. Enfim. Você não lembra? Foi que o Felipe Melo botou o troço na mão e foi brigar? 2017, não foi? Foi contra o Peñarol. Ou seja, você está me dando mais um argumento. Não deixaram os jogadores saírem. Pois é, você está me dando mais um argumento para eu dizer aqui, esses 5 jogadores não deveriam nem sentar no banco de reservas, porque a chance de ter uma confusão generalizada é enorme e a chance desses jogadores levarem um cartão amarelo também é grande. Então, se eu sou o técnico Arthur Jorge, isso não é um desprezo ao Peñarol. Pelo contrário, é estratégia. Infelizmente, a Conmebol tem esse regulamento. Eu sou totalmente contra isso. Acho que o cartão tinha que zerar. A partir do momento que você zera o cartão, você qualifica a final, você valoriza o produto. Mas diante do regulamento atual, se eu sou o técnico do Botafogo, eu não relaciono nenhum jogador para não correr o risco. Imagina se você perde o Luiz Henrique sentado num banco de reserva para uma final da Copa Libertadores da América. Imagina, é o principal jogador do Botafogo. Imagina se você perde o John, com todo respeito ao Gatito. Mas hoje o John vive um baita momento. Então não dá para você perder, por exemplo, também o Igor Jesus. Então, se eu sou o técnico do Botafogo, eu nem relaciono. Olha aqui, depois de muita polêmica, a partida entre Botafogo e Peñarol e Botafogo, na verdade, será disputada no estádio Centenário, com a presença das duas torcidas. Por ter uma capacidade maior, a polícia uruguaia terá como isolar melhor a torcida visitante. O Centenário, eu já fui nesse estádio, ele é como se fosse o Maracanã do Uruguai. Tá? Ele acomodou o Peñarol durante muitos anos e eles fizeram esse novo estádio aí recentemente, né? Esse estádio que eles jogam, Passou por reforma, Campeão del Ciclo. Campeão del Ciclo. Eles fizeram agora esse estádio, então eles jogavam muito aqui no Centenário. Ele é muito parecido com o Maracanã.
a estrutura dele, aquela fossa grande, né, pra dividir a torcida e tudo mais, ele passou por uma reforma, algumas coisas foram ajustadas. E o Brownie entrou ontem aqui na ligação, falando que ele visitou agora o Centenário, essa semana agora que ele foi lá visitar o Uruguai, que ele tá lá no Uruguai, e falou que não tinha nem baliza, que o gramado tava horroroso, que a situação do estádio não tava bacana. Mas até o próprio presidente do Peñarol falou, depois do que a gente sofreu com o Botafogo lá no Brasil, eu acho que ele tava falando dos gols. Sim. Eu não sei, deve ser, porque foi só isso que a gente fez com eles. Depois disso, foi o menos pior foi aceitar o Centenário, porque o Botafogo não aceitou não ter sua torcida, claro, Lucas Pedrosa. E corretamente, não pode ser uma situação onde aqui os torcedores do Peñarol estiveram no estádio Newton Santos, fizeram uma baderna terrível, não só fora de campo, lá no Recreio, mas no próprio estádio, como você bem disse, um prejuízo enorme de quase 300 mil reais. E os botafoguenses, que já tinham comprado passagem, que já tinham reservado hotel, que teriam a oportunidade de ver, de fato, né, o seu time passar por uma final de Libertadores. Eles não podem usufruir do direito deles, porque isso não é só um direito dos torcedores, é um direito do Botafogo ter o apoio da sua torcida, como o Peñarol teve aqui. Então a mudança de estádio, para mim, talvez tenha sido, de fato, a melhor decisão, e o Botafogo se fez presente, não só com a Conmebol, mas também com o direito que tem de ter seus torcedores lá. Tenho certeza que os botafoguenses que estão lá, sabendo que o resultado está praticamente garantido, na minha visão, totalmente garantido, ainda vão ter a forma de desfrutar desses jogadores. Agora, Vene, tem que entrar na atividade em todos os sentidos, né? Eles vêm para provavelmente fazer um jogo um pouco mais truculento do que o natural. Eu digo nos 11 ali jogando, né? Eu tenho certeza que eles vão fazer isso. Por isso que eu acabei de dizer que esses 5 jogadores pendurados nem deveriam ser relacionados. Qual é a chance deles não tentarem arrumar uma confusão? Olha o clima que foi criado por eles, tá? A verdade é o seguinte, desde quando eles começaram a confusão aqui no Rio de Janeiro até o momento, se fazendo de vítima, porque assim, eles que causaram isso tudo, o brasileiro não tem culpa de nada. E tem 20 presos ainda aqui. Pois é, então existe um clima muito hostil. E a palavra é essa mesmo, é um clima muito pesado. Tanto é que se você for ver nas redes sociais, os relatos de torcedores alvinegros que foram para o Uruguai são relatos pesados. Os caras estão sendo perseguidos na rua. Isso é extremamente perigoso. Então não duvido nada os jogadores dentro de campo quererem arrumar uma confusão danada. E os jogadores do Botafogo que entrarem em campo tem que ficar ligados também, tá? Porque a chance de se machucar é grande, uma entrada mais forte. Tem que tomar cuidado. Boa tarde, torcida alvinegra! Hoje é dia de guerra, hoje é dia de sacramentar, né, a classificação do Botafogo para a grande final da Libertadores. Eu tô muito feliz, tô muito confiante, acho que hoje o Botafogo tem que tirar todos os seus principais jogadores, porque será um jogo muito, muito complicado. Com certeza os jogadores do Peñarol vão querer fazer alguma coisa com o Botafogo. Então, assim, os jogadores têm que ficar ligados, né? Temos que focar somente no jogo e confusão, deixar pro árbitro resolver. Botafogo não pode entrar na catimba dos jogadores do Uruguai. Essa que é a verdade. O Botafogo tem que ter em mente que tem que jogar bola, colocar a bola no chão e sair jogando. Que é o que todos nós queremos e que todos sabem que o Botafogo sabe fazer isso de melhor. Então eu tô muito confiante, né? Vamos pra cima com tudo e só a vitória interessa. Vocês concordam? Pra vocês, quanto será o placar desse jogão? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!